Olha, há pouco tempo, uma notícia simplesmente explodiu na internet. Era sobre o Donald Trump propondo um tal Conselho de Paz lá no Fórum Econômico Mundial. A ideia era super ousada, sabe? Juntar nações que são rivais históricas, com ele mesmo se colocando como presidente vitalício. Só que tinha um pequeno detalhe. A notícia era completamente falsa. Veio de um site de sátira. Mas o mais interessante não é nem a notícia em si, mas como as pessoas reagiram a ela. Isso acabou acendendo um debate que é, na verdade, milenar. A reação de muita, mas muita gente foi instantânea. E a pergunta que ficou no ar foi essa aqui. Por que uma notícia de sátira foi levada tão a sério, a ponto de ser encarada como um sinal profético, um cumprimento de profecia? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje, com base na análise do teólogo Rodrigo Silva. O que será que tem nessa história que tocou num nervo tão, mas tão antigo e poderoso? Mas, calma lá, antes da gente mergulhar de cabeça na história, a gente precisa de um mapa, uma bússola. Porque, segundo a análise do Rodrigo Silva, para a gente não se perder nesse assunto, é fundamental evitar duas grandes armadilhas. Dois extremos que podem distorcer totalmente a nossa forma de enxergar eventos como esse, não importa se são reais ou, como nesse caso, falsos. De um lado, a gente tem o sensacionalismo. Sabe aquela história do menino que gritava lobo? De tanto gritar é agora, quando o perigo de verdade aparece, ninguém mais acredita. E do outro lado, tem o oposto, a complacência, que é como a história do cavalo de Troia. Aquela arrogância de ignorar os avisos, né? Os troianos receberam um presentão suspeito e, bom, a gente sabe como a história terminou. Então o caminho do equilíbrio fica bem no meio desses dois extremos. Ok, com essa ideia de evitar os extremos bem clara, vamos dar uma olhada no que essa notícia falsa dizia. O que, afinal, tinha ali para causar tanto barulho? Quais foram os detalhes que fizeram essa história parecer tão real para tanta gente? Então, a história falava sobre a criação desse Conselho de Paz, que seria uma espécie de concorrente da ONU. E o objetivo? O objetivo era super nobre, reconstruir Gaza, trazer estabilidade para o Oriente Médio, tudo parecia muito bom. Só que aí veio o detalhe que fez todo mundo parar para pensar. A autoproclamação do Trump como presidente vitalício desse conselho. Aí o sinal de alerta acendeu na hora. E olha só, não era um clube aberto não. De acordo com a notícia falsa, para fazer parte, cada país teria que pagar uma taxa de US$ 1 bilhão. 1 bilhão. Um valor que, claro, não só financia o projeto, mas já serve como um filtro, né? Só entra quem tem um poder financeiro gigantesco e está muito comprometido com a causa. Agora, a parte que talvez seja mais chocante dessa ficção toda, a resposta dos países. A notícia dizia que dos 50 convites enviados, 35 nações simplesmente toparam na hora. Isso dá 70% de adesão. É um número que, mesmo sendo inventado, mostra um apoio assim esmagador. E isso fez a história parecer ainda mais plausível. E agora, dá uma olhada nessa lista de países que teriam assinado. É aqui que a coisa fica fascinante. A gente está falando de Israel e Arábia Saudita. Nações com uma história, vamos dizer, complicada. Sentando na mesma mesa que a Turquia, que é membro da OTAN. Juntar esses nomes todos sob a mesma liderança, gente, isso na vida real seria um feito diplomático assim, monumental. E foi justamente essa grandiosidade que fez a história soar tão profética. E é exatamente esse ponto, essa ideia de unir forças opostas que nos leva para o centro da análise. A notícia falsa não colou por acaso, entende? Ela se apoiou num padrão, um padrão histórico que se repete e que está quase sempre ligado a figuras que mudaram completamente o jogo no cenário mundial. A história está cheia de exemplos desses grandes unificadores. Pensa só, Narmer, lá no Egito Antigo, juntou o Alto e o Baixo Egito. Ele não só criou um império, ele virou uma lenda. Ciro, o Grande, uniu os medos e os persas. E Constantino foi aclamado por reunificar o Império Romano, o do Oriente com o do Ocidente. O ponto em comum entre todos eles é esse. Se tornaram gigantes da história por conseguirem unir blocos que antes pareciam impossíveis de juntar. Então, o ponto central é esse. A notícia falsa funcionou porque ela tocou num arquétipo muito poderoso na nossa mente. Essa ideia de unificar opostos, mesmo sendo fictícia, é algo que, historicamente, eleva um líder a um status quase mítico. Não importa se ele vai ser visto como herói ou vilão, a grandiosidade do ato é o que fica. Mas a coisa não para só nesse padrão histórico, não. A conexão vai mais fundo, vai para a própria linguagem que foi usada. Palavras como paz e segurança, que a gente ouve o tempo todo hoje em dia, e que eram centrais na notícia falsa, essas palavras têm um eco profético muito específico, muito forte, em textos bem antigos. Olha só isso.
O apóstolo Paulo, escrevendo lá para a comunidade de Tessalônica há quase 2000 anos, ele deixou um alerta bem direto. Quando começarem a falar muito em paz e segurança, fiquem de olho, porque esse discurso pode ser o sinal de que uma destruição repentina está para acontecer. Isso não era uma coisa solta no ar, uma ideia abstrata. Dá uma olhada aqui. As moedas da época do Império Romano, que eram a maior ferramenta de propaganda deles, tinham exatamente essas palavras gravadas. Pax, que é paz, e Securitas, segurança. Eram os slogans para mostrar o poder de Roma. Então o que Paulo estava fazendo era, na verdade, pegar a propaganda do maior império do mundo e dizer, cuidado com isso. Uma mensagem que atravessou séculos. Tá, e o que a gente faz com tudo isso? Para onde essa análise nos leva? Talvez a pergunta mais importante não seja quem é a figura, mas sim o quê. O foco talvez não devesse ser em apontar o dedo para uma pessoa, mas em reconhecer um sistema, um padrão que se repete na história e que nos deixa vulneráveis a narrativas como essa que a gente viu. Porque a narrativa profética, no fim das contas, ela aponta para um sistema global. Um sistema que, pela sua própria natureza, vai nos colocar numa encruzilhada. Vai forçar uma escolha fundamental, um conflito direto entre o que esse sistema dita e o que a nossa consciência acredita. O livro do Apocalipse, por exemplo, ele desenha muito bem os contornos desse conflito. Ele fala de desafios bem específicos. Um sistema que vai exigir uma adoração global, que vai controlar a economia a ponto de decidir quem pode ou não comprar e vender, e que vai criar leis humanas que batem de frente com mandamentos divinos. E é aí que tudo isso volta para o nosso presente. A gente parte de uma análise de um evento que nem era real e chega numa reflexão que é totalmente pessoal. Se um dia a gente se deparar com um sistema que exige conformidade total, um sistema onde a lei de fora entra em choque direto com a nossa convicção interna, a grande questão que fica no ar é essa. Qual será a escolha?